Olá, pessoal de casa, mais um programa Hora do Mestre, e hoje nós estamos dando continuidade ao tema da semana passada, porque começamos a falar do Tribunal do Júri e eu trouxe uma visão panorâmica do que era o Tribunal do Júri, falei que era uma garantia do cidadão, cláusula pétrea, o cidadão tem direito de ser julgado pelo Tribunal do Júri. E falei também que não é qualquer crime, só alguns crimes que podem ser julgados pelo Tribunal do Júri. Eu trouxe praticamente as questões penais. Hoje eu vou abordar questões que dizem respeito ao processo penal, questões processuais, procedimentais, para que a gente tenha uma visão mais completa de tudo que gira em torno do Tribunal do Júri. Nosso papo é para o cidadão de casa, mas você que é estudante de direito, fique atento, porque vai rolar algumas dicas para concurso. Então vamos lá. Crime doloso contra a vida. Um indivíduo pratica um crime, a polícia é acionada, pode ser polícia civil, se for crime estadual, pode ser polícia federal, se for crime federal. Normalmente, crime doloso contra a vida, que venha a ser julgado pelo Tribunal do Júri, da Justiça Federal, é mais raro, mas acontece, que a maioria dos homicídios são crimes de natureza estadual. Só vai ser crime federal se houver como vítima ou como autor do crime um funcionário público federal e disser respeito à atuação funcional. Nos demais casos, como regra, vai ser crime estadual, júri estadual. Então, crime doloso contra a vida praticado por funcionário público federal, em razão das funções, ou sofrido por funcionário público federal, em razão das funções, será o júri federal. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que um professor da Universidade Federal está trabalhando em sala de aula, quando de repente entra um aluno insatisfeito com a nota atribuída pelo professor e mata o professor. Você percebe que a morte tem relação com o exercício da função daquele funcionário público federal. Então, interessa a União. É crime federal, júri federal. Agora vamos imaginar que esse mesmo professor estivesse lecionando quando entra um marido de uma aluna sua, que no acesso de ciúme, entendendo que o professor está tendo um caso com a sua esposa, e mata o professor, ou tenta matar, em razão desse ciúme. Esse homicídio consumado ou tentado não tem nada a ver com a função de professor. A motivação foi outra, questão de ciúme, passional. Então, nesse caso, embora seja um funcionário público federal, como o homicídio não tem a ver com o exercício da função, irá cair na regra geral. É crime estadual a ser julgado pelo júri estadual. Bom, então é o júri, seja estadual ou federal, que vai julgar. Então, houve o crime, a polícia investiga, o delegado conclui o inquérito. Reúne elementos de informação que apontam para a existência do crime. Houve uma morte criminosa. A gente chama isso de materialidade. Tá, mas quem foi que praticou o crime? O delegado não dá certeza de nada. Quem dá certeza é o juiz, quando dá uma sentença e essa sentença fica imodificável. Esgotam-se as vias recursais. Aí tem certeza. Mas o delegado consegue indícios, né? Tudo leva a crer que seja aquele investigado o autor do crime. Conclui o inquérito, faz um relatório final, encaminha para o membro do Ministério Público, que se for estadual a gente chama de promotor de justiça. Se for Ministério Público Federal, a gente chama de procurador da República. O promotor vai fazer a sua petição, chamada de denúncia, e vai oferecer essa denúncia em juízo. O juiz da causa vai avaliar se há ou não a chamada justa causa
para o início da ação penal. A justa causa seria o juiz verificar que essa acusação não é leviana, totalmente descabida, temerária. Por que não é? Porque realmente tem prova de que houve uma morte criminosa e tem indícios, pelo menos, que apontem para alguém. Eu não estou tirando aquela acusação contra alguém de trás da orelha. Tem imagens, tem testemunhas, tem alguém apontando para aquela pessoa. O juiz, nesse momento de receber a denúncia, não tem que ter certeza de que o autor do crime é aquela pessoa a qual o promotor está denunciando. Basta ter indícios. Não precisa ver a chama ardente, basta a fumaça. Porque onde tem fumaça tem fogo, mas não precisa ver o fogo. Basta ter indícios. Ainda que absolva ao final. Então, o juiz recebe a denúncia. Recebeu a denúncia, vai mandar citar. É feita a citação pessoal por mandado, citação por hora certa e até citação por edital. Uma vez citado, aquele acusado tem 10 dias para se defender, chamada de resposta à acusação. Nós não chamamos essa petição de defesa, de combate, de contestação, não. Nós chamamos de resposta à acusação. Tem que ser trazida em 10 dias, contada da citação. Aí você vai juntar documentos, vai indicar testemunhas, vai requerer perícia ou outras provas. Vai ser ouvido o MP, o membro do Ministério Público. Ouvido o MP, tem uma certa polêmica depois de ouvir o MP, porque muitos discutem, vai ou não vai haver a possibilidade de o juiz, nesse momento, fazer a absolvição sumária. Prevalece que não, mas o tema é polêmico. Então, citou, respondeu, houve o MP, o juiz, para quem entende que pode haver a absolvição sumária, mas não é o que prevalece, depois disso vai designar uma audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência de instrução e julgamento, vai ouvir a vítima, se ela não tiver morrido, e tiver condição, vai ouvir testemunhas indicadas pela defesa, testemunhas indicadas pela acusação, vai ouvir peritos, se precisar esclarecer algum ponto do laudo, vai fazer o interrogatório do acusado, por último ato da instrução criminal. Vai possibilitar as alegações finais, orais. A lei não prevê a possibilidade de entrar com as alegações finais, que é o resumo da ópera, a versão da acusação, a versão da defesa, tem que ser verbal e não por escrito, mas discute-se se é possível oferecer por escrito. E ao final o juiz vai dar uma decisão. Essa decisão nós vamos descobrir do que se trata no próximo bloco. Não saiam daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje. No finalzinho do primeiro bloco, eu comecei a descrever qual é o passo a passo, o rito. Aí eu falei que foi oferecida a denúncia, o juiz recebeu a denúncia, mandou citar, a defesa trouxe a resposta a essa acusação, depois ouviu o MP, foi designada a audiência, dentro da audiência, que é uma audiência una, a concentração dos atos de instrução criminal nessa mesma audiência, é ouvida a vítima, se possível, é ouvida as testemunhas da defesa, ou melhor, indicadas pela defesa, ou depois testemunhas indicadas pela acusação, porque não é correto falar testemunha da defesa, testemunha da acusação, porque não é de propriedade de nenhuma delas. As testemunhas interessam ao processo, à verdade. É o princípio da comunhão da prova. Então, não interessa quem indicou a testemunha, porque a testemunha interessa à verdade, ao julgador. Bom, depois vai ouvir peritos, se tiverem requerido esclarecimento por parte do perito, de algum ponto obscuro daquele laudo que ele emitiu,
Ao final, vai ser feito o interrogatório do acusado, depois as alegações finais, que é o resumo da ópera. Você dá a palavra para a acusação, para a defesa. Encerrada essa etapa, o juiz agora vai decidir. Pergunto, o juiz togado, de direito, singular, ele pode condenar o acusado de um crime doloso contra a vida? Não, não pode. Só quem tem o poder de condenar alguém, em caso de crime doloso contra a vida, são os jurados. Tem exceção são os crimes praticados por quem tem foro especial, mas vamos deixar esse assunto para depois. Então, crime doloso contra a vida, o juiz de direito, juiz togado, não pode condenar. Então, o que pode fazer esse juiz ao final de todo esse procedimento? O que ele vai fazer é absolver sumariamente. O que é absolver sumariamente? Se o juiz estiver na dúvida, não absolve. Mas não tem aquele brocardo, indúbio pro réu, princípio do favor rei, na dúvida tem que absolver? Sim, aí a gente chega a um ponto importante. Realmente, na dúvida não vai condenar ninguém, na dúvida tem que absolver. Porém, a gente só pode trabalhar com esse indúbio pro réu quando estiver efetivamente no final do procedimento. E a grande verdade, a gente pode ter a impressão que o processo está se encerrando com essa decisão, mas não necessariamente. Por quê? Porque a gente aprende que o procedimento, o rito, o caminho a ser seguido em caso de crime doloso contra a vida é bifásico, tem duas fases. A primeira fase, a fase chamada de iudicium accusationis, uma fase em que o juiz primeiro está vendo a viabilidade de levar esse julgamento até os jurados, porque os jurados são leigos, os jurados não entendem de técnica jurídico-processual. Então, essa primeira etapa, ela serve para ver se realmente há prova da materialidade do crime e indício suficiente de autoria. Não vai entregar essa bananosa na mão dos jurados, e os jurados ter mais chance de praticar uma conduta injusta, um julgamento injusto. Então, o juiz, nessa primeira etapa, quem funciona, quem tem competência funcional, aí a dica para o concurseiro, a atuação do juiz, chamado de juiz sumariante, nessa primeira fase do rito bifásico, de duas fases, é uma atuação determinada pela competência funcional. Cabe ao juiz de direito fazer toda essa triagem, seguir esse passo a passo, para que ao final ele conclua: há prova da materialidade do crime, há indício de autoria, não posso condenar. O que eu posso fazer? Mandar para os jurados, ou seja, dar início, a partir da decisão de pronúncia, a partir da preclusão da decisão de pronúncia, não cabe mais recurso. Aí a gente vai dar início à segunda fase do rito do júri, que vai culminar com o julgamento pelo juiz natural da causa. O juiz natural da causa são os jurados. Então o juiz, nessa primeira etapa, não pode condenar. Ele apenas é o técnico que vai dar uma peneirada para saber: não há nenhum elemento contra esse acusado, então eu impronuncio, não vou mandar para os jurados. Depois de todo esse passo a passo, de todas essas etapas, nessa primeira fase do rito do júri, eu concluo que não é homicídio doloso, é homicídio culposo. Então eu desclassifico e não mando para os jurados, vou mandar para um outro juiz, o juiz competente para julgar homicídio culposo. Eu acho que está provado de forma inconteste, certa, de que houve legítima defesa. Havendo convencimento, a ideia de certeza e não de dúvida, de que houve legítima defesa, houve estado de necessidade, houve, estrito cumprimento do dever legal, que é difícil configurar em caso de homicídio, houve, uma série de excludentes de culpabilidade, erro de proibição invencível, coação moral irresistível, obediência à ordem hierárquica, de superior hierárquico, não manifestamente legal,
inimputabilidade por doença mental, se for a única tese da defesa. Ou seja, o juiz sumariante, que muita gente fala equivocadamente, juiz da pronúncia, nem sempre ele vai pronunciar, mas o juiz sumariante, que é dessa primeira etapa do rito do júri, ele pode estar convencido de que não há crime, então absolve sumariamente. Não vai mandar para os jurados para ter todo um desgaste, movimentar a máquina, se já está evidente que não houve crime. Houve, por exemplo, legítima defesa, que afasta o crime. Então, havendo convicção, certeza, absolve sumariamente. Se houver dúvida, tem que pronunciar. Aqui ainda não é o momento de falar, de invocar o indúbio pro réu. Bom, eu vou encerrar esse segundo bloco e a gente vai conversar sobre decisão de desclassificação e de absolvição sumária, que tem algumas dicas para eu dar para o concurseiro. Ou seja, são decisões que não permitem que a gente ultrapasse da primeira etapa do júri para a segunda etapa. O processo vai acabar nessa primeira etapa. Até daqui a pouco, não saiam daí. Estamos de volta, terceiro bloco do programa A Hora do Mestre. E o tema de hoje é júri. Estamos falando do procedimento, do passo a passo. E nós encerramos o segundo bloco falando da decisão final dada pelo juiz sumariante, que é o juiz da primeira etapa do rito do júri, que se desenvolve em duas etapas, em duas fases. Por isso é chamado de bifásico. O juiz sumariante, ao final, ele não pode condenar, como nós já vimos, porque para condenar é só o juiz natural da causa, que são os jurados. Mas ele pode absolver sumariamente, conforme eu já adverti no bloco anterior. E é curioso, porque a absolvição sumária, ela é prevista no artigo 415 do CPP, que disciplina a absolvição sumária no procedimento do júri. Já o artigo 397 do CPP também fala de absolvição sumária, mas fala de absolvição sumária no procedimento comum ordinário e não no procedimento do júri. Ou seja, quando for crime doloso contra a vida, vamos observar o artigo 415. Quando for crime que não seja doloso contra a vida, vamos observar o 397. Tá, e qual a importância de eu estar focalizando na absolvição sumária? A importância para você, concurseiro, para você, operador do direito, que é o seguinte: qual é a diferença? O que tem de diferente nas hipóteses de absolvição sumária do rito do júri e do rito comum? Bom, as hipóteses que autorizam o juiz a absolver sumariamente praticamente são as mesmas no procedimento do júri e no procedimento comum, com apenas uma diferença. É que no procedimento comum, como a absolvição sumária se dá em um momento muito inicial, um momento que não houve ainda a audiência de instrução e julgamento, o juiz não teve o contato pessoal com a prova, ainda não foi esgotada a ampla defesa, né, a possibilidade de você participar da produção de prova, exercer a autodefesa, o direito de presença. Então, como a absolvição sumária no procedimento comum ordinário é feita inicialmente, logo no início do procedimento, seria temerário, odioso, você permitir que o juiz impusesse uma sanção penal sem ter havido todas as etapas do devido processo legal, sem ter havido uma etapa tão importante, que é o coração do procedimento, que é a audiência de instrução e julgamento. Então, não poderia impor uma sanção penal. Que sanção penal? Ah, é aqui que eu quero chegar. O 397 do CPP permite que o juiz absolva sumariamente quando estiver presente
uma causa que exclua a culpabilidade, salvo a causa prevista no artigo 26 do Código Penal. O artigo 26 do Código Penal trata da inimputabilidade por doença mental. Então, o doente mental pratica crime? Não, não pratica crime, mas tem que ser provado que, além da doença mental, essa doença mental aniquilou a capacidade de entender, porque se apenas reduziu, ele vai ser condenado. Então tem que demonstrar, além do critério do aspecto biológico, doença mental, o aspecto psicológico. Foi suprimida a capacidade de entender. E essa doença mental já existia à época do crime? Era contemporânea? Sim. Então eu absolvo por inimputabilidade por doença mental. Mas é uma absolvição chamada de absolvição imprópria. Ele é absolvido, não vai ter que submeter a uma sanção penal chamada de pena, mas vai ter que se submeter a uma sanção penal chamada medida de segurança, que pode ser tratamento ambulatorial ou internação em estabelecimento psiquiátrico, penitenciário. Como é crime de homicídio doloso ou de contra a vida, crime punido com reclusão, ele vai ser submetido a medida de segurança de internação, que às vezes tem um rigor penitenciário maior do que se estivesse na penitenciária. Então é uma sanção. Logo, não é bom você impor sanção se não foram esgotadas todas as etapas daquele procedimento. Nem foi ouvido, nem foi feito interrogatório, nem foi ouvido as testemunhas. Logo, não pode impor essa sanção penal. Resumo da ópera: não pode haver absolvição sumária com base em inimputabilidade por doença mental, no caso do procedimento comum. Mas no procedimento do júri, e aí está a diferença, no procedimento do júri é possível. Por quê? O momento de o juiz avaliar se pode ou não absolver sumariamente é no final da primeira etapa do rito do júri. Então você já ultrapassou várias etapas, inclusive a audiência de instrução e julgamento, em que o juiz teve o contato pessoal com a prova. Ele ouviu as testemunhas da defesa, melhor, indicadas pela defesa, ouviu as testemunhas indicadas pela acusação, ouviu a vítima, se for viva, ouviu os peritos, se fosse o caso, interrogou o acusado, recebeu as alegações finais. Depois disso é que ele vai julgar. Então aqui ele pode sim impor a absolvição sumária fundamentada no artigo 26 do Código Penal, que é uma absolvição imprópria, em que ele vai ser submetido a uma sanção penal. Mas aqui não há problema, porque você percorreu todas as etapas da primeira fase do rito do júri. Então não há problema. Agora, só não vai poder absolver sumariamente se, além da tese de inimputabilidade por doença mental, tiver a defesa trazido uma outra tese. Qual? Negativa de autoria. Não foi o acusado, não foi o doente mental. Ou legítima defesa. Foi o acusado, que é doente mental, mas ele agiu em legítima defesa. Se o juiz da pronúncia, juiz sumariante, entender que está provada a legítima defesa, ele vai absolver esse acusado doente mental, não pela doença mental, vai absolver pela legítima defesa. Aí ele pode. Mas se o juiz da pronúncia, o juiz sumariante, entender que não está certa a tese da legítima defesa, ele não vai poder absolver sumariamente por doença mental. Por quê? É melhor ele ser absolvido por legítima defesa, que essa é uma absolvição própria. Ele é absolvido e não se submete à medida de segurança. Mas o juiz entendeu naquele momento ali que não está provada a legítima defesa. Então ele não pode absolver por causa da doença mental e impor uma sanção penal e retirar do acusado a chance de ter a tese da legítima defesa apreciada pelos jurados. Pode ser que os jurados entendam que houve legítima defesa e venham absolver o acusado, que é melhor ser absolvido por legítima defesa, que é a absolvição própria, do que ser absolvido por doença mental, que é uma absolvição imprópria. Ele vai ter que se submeter
uma medida de segurança. Então, recapitulando e fechando, pode absolver sumariamente, o juiz sumariante pode absolver sumariamente, com base na doença mental? Pode, desde que seja a única tese da defesa. Se além da tese da doença mental também tiver a tese da legítima defesa. Bom, se eu, juiz sumariante, não reconheci a tese da legítima defesa, eu tenho que mandar isso para o júri, para ver se o júri reconhece, porque é melhor ser absolvido com base na legítima defesa. Esse foi o papo de hoje, o tempo é curto, gostaria de falar muito mais. Você que quer passar no concurso público, procure a gente, A Hora do Mestre, curso preparatório para concurso. Entre em contato com a TVI, entre em contato comigo, que a gente vai ajudar a passar no concurso público. Até a próxima, fiquem com Deus.